Romanos capítulo 8, verso 31 em diante, o apóstolo Paulo diz, na minha versão pode estar um pouquinho diferente da sua: portanto, que poderemos dizer diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos falar esse versículo 31 juntos, mesmo na sua versão, vamos lá? 1, 2, 3, portanto... Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado, mesmo que seja um amigo visitante, diga para ele: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o próprio filho, mas pelo contrário, o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Repita comigo e diga assim: acusação. É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Repete comigo: condenará. Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também faz o que por nós, queridos? Ele intercede, ele fica entre Deus e nós, entre o nosso pecado, e ele levanta para interceder em nosso favor. Quem nos separará do amor de Cristo? Repete comigo, diga assim: separará. Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome? Algumas versões diz ou nudez, a minha diz privação, que abrange muito mais do que roupa. A privação abrange muito mais coisas do que simplesmente a vestimenta, ou perigo, ou espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Tem palavra mais atual do que essa, irmãos? Somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, vamos juntos? Somos mais por meio daquele. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois, na minha versão diz, pois tenho certeza. Em outras versões falam assim, porque eu estou bem certo, como a canção que foi cantada pelos meninos. Outras versões dizem, pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, outras versões dizem, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em quem, queridos? Que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode dizer um glória a Deus bem forte? É engraçado esse texto. Além de ser um texto rico, além de ser um texto forte, além de ser um texto de muita revelação do amor e do poder de Deus sobre a nossa vida, Paulo, ele começa fazendo uma pergunta. Aliás, se nós lermos com atenção do versículo 31 até os 5 primeiros versículos, 35, ele faz 7 perguntas. Ele usa 5 versículos para nos fazer 7 perguntas. E de todas as perguntas que ele faz, o apóstolo Paulo as responde. Mas mesmo respondendo, ele nos deixa curioso com algumas colocações que ele faz. Por exemplo, no versículo 31, começando, ele diz, portanto, que poderemos dizer diante dessas coisas? Que coisas? Que coisas? Que coisas são essas que o apóstolo está falando? Em outras versões diz assim, diante de tudo isso, o que mais poderemos dizer? Mas o que ele está querendo falar para nós? Será que o apóstolo Paulo está aqui falando para nós, fazendo um resumo de todos os capítulos anteriores? Onde ele vai trabalhando no capítulo 1 de Romanos, sobre a ira de Deus, que está sobre a maldade, sobre o mal e sobre as pessoas que fazem o mal. Porque Deus, queridos, ele não suporta a maldade.
Deus não suporta o pecado. Deus é um Deus santo. Cantamos sempre aqui: o Senhor é santo, santo, santo. E por Ele ser santo, Ele não suporta o pecado, Ele não suporta o mal. Será que Paulo está falando sobre isso? Será que Paulo está falando sobre as pessoas que outrora conheceram a Deus, até caminharam com Deus, mas não continuam a sua vida caminhando com Deus? Será que o apóstolo Paulo está dizendo que estas pessoas que outrora andavam com o Senhor, iam à igreja, mas hoje elas não dão mais glórias a Deus, hoje elas estão distantes de Deus? Será que o apóstolo Paulo está falando sobre as pessoas que fazem imagens de figura de homens, de figura de animais, de figura de aves? E para estas pessoas, elas prestam culto, até mesmo aquelas que outrora estavam na igreja do Senhor, mas hoje estão cultuando outras espécimes, outras coisas que não o Senhor. Que coisas são essas que o apóstolo Paulo está dizendo? Será que ele está falando, queridos, das nossas fraquezas? Será que ele está falando do poder que o pecado tem sobre nós? Da escravidão que o pecado faz conosco e vai nos empurrando para o mal? Será que o apóstolo está dizendo da nossa constante inclinação para a carne? Nosso constante desvio para a carne? O próprio Paulo diz isso: aquilo que eu tenho para fazer, aquilo que eu preciso fazer, eu não faço. O bem que eu tenho para fazer, eu não faço. O próprio apóstolo diz isso. Será que ele está dizendo sobre a condenação do pecado sobre a nossa vida? Porque todos pecaram, capítulo 3 de Romanos, estão longe, destituídos, excluídos da glória de Deus? Ou ele quer nos lembrar o capítulo 6, verso 23, quando ele diz que o salário do pecado é a morte, não é a morte física que ele está dizendo. Ele está dizendo da morte eterna, a morte longe de Deus, a morte que nos afastará de Deus, a morte que nos levará para o inferno. O que ele está dizendo? O que ele quis dizer com isso? Portanto, o que poderemos dizer sobre estas coisas? Será que ele está dizendo da nossa dificuldade de entender o ato que Jesus Cristo fez na cruz? Será que ele está nos lembrando de que por um ato de um homem chamado Adão, na criação do homem, logo depois, este homem, por um ato de desobediência, este homem peca e condena toda a humanidade? Ou ele está nos lembrando que da mesma maneira que por o ato de um homem chamado Adão, um homem chamado Jesus, com o ato de morrer na cruz, ele nos redimiu de todos os nossos pecados e a condenação eterna? O que Paulo está falando para nós quando ele diz sobre isso? O que poderemos dizer sobre todas estas coisas? Eu acho que ele está falando de tudo isso que nós falamos aqui e mais um pouco. Ele está falando de outras coisas que nós poderemos, no decorrer do sermão, quem sabe, podermos discorrer. Mas o apóstolo Paulo, queridos, ele fala isso, ele começa essa frase, nos inquieta, mas ele não nos deixa desolados. Ele não nos deixa sem consolo. Ele não nos deixa sem resposta. Como eu disse, ele faz 7 perguntas em apenas 5 capítulos. E em todas ele responde. E em todas ele tem uma palavra para você e para mim. Em todas ele não deixa de explicar. Em todas ele usa o método da retórica para nos cativar no texto, para nós ficarmos ligados no texto, e ele vai explicando no próprio texto. A primeira coisa que o apóstolo Paulo traz aqui, eu queria que você desse um glória a Deus nesse texto que está no verso 31. Independente de tudo, querido, independente do que você está passando, do que você está vivendo, Deus está com você. Deus está com você. Deus é a sua defesa. Deus está à disposição de defender e de proteger e de estar com você. E você sabe que o apóstolo Paulo, ele não fala isso de forma poética. Ele não fala isso para agradar os seus ouvintes. Ele não fala isso para agradar aqueles que lerão os seus escritos.
Apóstolo Paulo fala isso por experiência própria. O apóstolo Paulo fala isso porque ele sabe o que é viver protegido por Deus. Desde a sua conversão, desde que ele se converteu lá em Atos capítulo 9, o apóstolo Paulo, ele sofre muitas coisas. Ele sofre perseguição, ele sofre prisão, ele sofre rejeição, ele sofre as pessoas que o conheciam se levantar contra ele, ele sofre surras, ele sofre prisões, ele sofre muitas afrontas, ele sofre violências de todos os tipos, violência psicológica, violência física, violência emocional. Paulo sabia exatamente o que ele estava dizendo. Paulo, ele sabia o que é dizer que se Deus é por mim, quem será contra mim? Paulo, ele sabia tanto o que era andar com Deus, que muitas das expressões que hoje nós, que andamos com Deus, servimos a Deus, usamos, é do próprio Paulo. Por exemplo, todas as coisas, de novo, vamos lá, todas as coisas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que coisas também são essas que ele está dizendo? Todas. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam. Nós não falamos isso ou não? Acontece alguma coisa na nossa vida, o que nós falamos? Todas as coisas cooperam. Mas que todas as coisas são essas? Todas, irmãos. Coisas boas e coisas ruins. O problema é que nós só queremos as boas. Só as boas. Outra expressão do apóstolo Paulo, quando ele diz lá em Filipenses 4,13, o que ele diz? Posso todas as coisas. Você acha que Paulo estava falando ali o quê? Só para agradar o seu ouvido e o meu ouvido? Não. Se você for ler lá os versículos anteriores, ele diz: passei fome, não tinha o que comer, não tinha onde repousar, não tinha onde descansar, eu passei muita falta. Teve época que eu tinha muita coisa, teve outra época que eu não tinha nada. Teve época que eu tinha aonde pregar, tinha outra época que eu não tinha onde pregar. Tinha uma época que eu tinha uma cama confortável, outra época eu não tinha nem lugar para deitar, a não ser o chão. E Paulo tem outras e outras expressões de quem verdadeiramente pode dizer, quem verdadeiramente pode afirmar: se Deus é por mim, quem será contra mim? Quando ele diz para Timóteo, já no final da sua vida, quando ele vai para ser morto, ele diz: combati o bom? Combati o bom? Completei? E guardei? Ninguém vive nessa terra, escuta o que eu vou te falar. Ninguém caminha nessa terra aqui, nesse mundo que estamos vivendo hoje, de imoralidade, de depravação, de ofertas e mais ofertas, de caminhos cada vez mais largos para sairmos da presença de Deus. Ninguém vive nesse mundo hoje, querido, se não tiver experiência com Deus e vendo essas coisas e consegue se desviar delas. Eu e você não conseguiremos nos desviar de tantas ofertas que o mundo está nos oferecendo, de tanta distorção que o mundo está fazendo. O meu filho falou comigo assim ontem, foi ontem de ontem. Ele disse assim: pai, ele estava estudando uma escola pública lá de Jardim Camburi, lá em Vitória. Ele falou assim: pai, a minha sala está cheia de, posso falar homossexual da cadeia? Homossexuais. Cheia, pai. Cheia, lotada. Eu falei: é mesmo, meu filho? Ele falou: pai, os meninos da sala, grande parte são homossexuais assumidos. Meu filho tem só 17 anos. Ele perdeu um ano porque ele estava jogando futebol. Então, os meninos que estão estudando com ele, teoricamente, têm em torno de 16 anos. Ele falou: está cheio, pai. Cheio. O que é isso, irmãos? Já falamos isso aqui, vamos pregar isso aqui até quando vier a perseguição para nos prender. Isso é contra a palavra de Deus e contra Deus. Mas é isso que a sociedade está fazendo? E se nós
nós não tivermos a consciência de que Deus é por nós, nós não vamos superar estas coisas, nós não vamos aguentar combater estas coisas, nós não vamos animar-nos a nos levantar de madrugada e orar contra estas coisas, nós não vamos ter motivação para ir no vizinho e chamá-lo para fazer uma campanha nas nossas células, se nós não tivermos uma consciência como o apóstolo Paulo, de que Deus é por nós, de que o Senhor Deus está ao nosso favor, nós não vamos ter, irmãos, a santidade, a misericórdia, a compaixão de ir até estas pessoas e ministrar o evangelho para elas, porque a sociedade vai dizer para nós, como o pastor Valteci pregou semana passada, seja um crente light, ou diet, ou sem açúcar, sei lá, qualquer coisa assim que não incomode. Se nós não tivermos a consciência que esse homem está dizendo, portanto, irmãos, que poderemos dizer diante dessas coisas que estamos vendo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós precisamos entender que quando ele dizia isso, ele não estava falando de forma simplesmente jogando palavras ao vento, ele estava falando de alguém, ele estava falando dele mesmo, alguém que enfrentou todas as adversidades. Por isso que ele dizia, trago no meu corpo as marcas de Cristo. Irmãos, eu não gosto muito de ler essas coisas de igreja perseguida, não, que eu não aguento, eu começo a chorar, eu não aguento, sinceramente eu não aguento, me dá uma dor no coração, mas a gente não pode fechar os olhos, não pode. Você poderia olhar para trás, ou para os lados, e ver a quantidade de pessoas que está aqui nessa igreja hoje. Olha, dá uma olhada, olha quanta gente nessa igreja. Eu acho que mais ou menos aqui, deixa eu lembrar, na época eu era administrador, deve ter aqui hoje umas 400 e poucas pessoas, por aí. Você depois vai para casa, tranquilo, ninguém vai te perturbar. Polícia não vai te parar perguntando onde você estava, porque nós temos, por enquanto, liberdade no Brasil. Nós ainda não temos no nosso corpo as marcas de Cristo, mas nós podemos declarar que Deus é por nós. Mas nós não podemos nos calar, nós precisamos falar, nós precisamos declarar, nós precisamos expressar. Você sabe que quando Paulo diz esse texto, eu fico intrigado, e a gente vai pensando, eu tenho certeza que você também vai pensando, quando ele diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Uma outra coisa que eu tiraria desse versículo, é que para mim Paulo está dizendo uma coisa para você que está aqui hoje desanimado, para você que está aqui hoje assim, sem nenhuma alegria com Deus, para você que está aqui hoje achando que Deus está lá longe, você aqui passando as suas angruas, as suas lutas ou as suas dificuldades. Sabe o que eu entendo aqui também desse texto? Que Paulo está dizendo para mim e para você, que os seus inimigos são insignificantes diante de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Por que ele não usa então outra expressão? Se Deus é por nós, vamos nos levantar, porque o diabo é forte. Não, ele diz assim, se Deus é por nós, quem será contra? Quem será contra nós? Essa palavra de Paulo me faz lembrar o salmista no Salmo 27. O salmista no Salmo 27, ele usa uma expressão, ou expressões, ele usa umas palavras a respeito de Deus, que são algo, que é algo assim extraordinariamente maravilhoso, sobre confiar em Deus. Ele diz assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, vírgula, a quem temerei? O salmista faz a pergunta, o Senhor é a força da minha vida, vírgula, de quem terei medo? De quem terei medo? E ele continua dizendo, quando os malfeitores me atacaram para me destruir, eles, meus adversários e meus inimigos, tropeçaram e caíram. Preste atenção no verso 3 do Salmo 27. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, ficarei confiante. Queridos, talvez você esteja vivendo uma guerra. Olha o que o salmista diz, se Deus é por você, quem será contra você?
Tem uma guerra ao seu redor. Tem uma luta ao seu redor. Tem grandes coisas acontecendo ao seu redor, te oprimindo, tirando sua alegria, tirando seu prazer, apertando o seu pescoço, apertando a sua vida. E levante-se nesta noite e declara: se Deus é por mim, quem será contra mim? É preciso que você tome esta palavra na sua alma, porque está aqui um homem que pode dizer para nós o que é sofrer em favor de Cristo Jesus. Aqui está um homem que sabe o que é sofrimento pelo Evangelho. Talvez você não esteja sofrendo pelo Evangelho, ou talvez você esteja sofrendo por outras coisas, adversidades, coisas da vida, perdas da vida. Mas, querido, em todas as situações você pode declarar: se Deus é por mim, quem será contra mim? Os seus adversários, comparados com Deus, são insignificantes. Mas o que dizer diante dessas coisas, pastor? O que dizer diante da minha história, que o senhor talvez não conheça, não sabe o que está acontecendo, o senhor não sabe as lutas, o senhor não sabe as tristezas? Pois é, querido, eu refaço a mesma palavra do apóstolo Paulo para você. O que dizer diante dessas coisas? O que dizer? A mesma palavra. Deus continua olhando para você. Deus não tirou o olhar de você. Deus não desviou o olhar de você. Você sabe o que ele completa como ele completa essa ideia no verso seguinte, verso 32? Ele fala uma coisa que assim, parece uma ação incompreensiva. Parece uma ação que aos olhos nossos, aos olhos de nós que somos seres humanos limitados, parece um absurdo. Como é que pode um pai pegar o seu único filho e entregar por pessoas que não queriam andar com ele, que estavam distantes dele? Como que pode? O que dizer diante destas coisas? Um Deus que pega o seu único filho e entrega para que morra por nós que estávamos distantes e não queríamos envolvimento com Deus. O que dizer diante dessas coisas? O que dizer diante dessas coisas? Eu digo para você uma coisa que eu poderia dizer, e você também: que Deus me amou e amou você sobremaneira, de uma forma tão grande, que Ele não mediu esforços para você entender que em Cristo Jesus você é mais que vencedor. Em Cristo Jesus, você vai ver a guerra, você vai ver a luta, e você já usou uma expressão: se Deus é por mim, quem será contra mim? E você com Cristo Jesus, você olha a guerra ao redor e diz: o Senhor Jesus, Cristo Jesus é o meu Senhor. Se você for olhar os textos de Paulo, nesse livro de Romanos, capítulo 5, 6, 7, 8, ele termina com a mesma expressão: Cristo Jesus, o nosso Senhor. Cristo Jesus, o nosso Senhor. Agora, para você dizer que Deus é por você, quem será contra você? Você precisa ter uma aliança com Deus. Porque nós, na nossa história, eu, talvez você que esteja aqui, sempre usamos expressões para dizer que estávamos com Deus. É ou não é? Várias vezes na nossa vida, nós falávamos o quê? Se Deus quiser, graças a Deus, não foi Deus, mas expressões que nós falávamos de boca para fora, sendo que Paulo também escrevendo aos Romanos, aqui adiante no capítulo 10, ele diz o quê? Que nós precisamos falar com a boca e crer com o coração. Aí sim, você tem uma aliança com Deus. Aí sim, você tem a salvação em Cristo Jesus. Aí sim, Deus vai fazer com que a obra redentora de Jesus alcance a sua vida. Porque eu tenho uma notícia para te dar, que ela é péssima. Se depender de mim e de você, nós somos fracos até para ter salvação. Somos fracos até para ter salvação. Nós somos muito fracos, precisamos da ajuda do Filho. Eu preciso de Jesus para que eu tenha a minha salvação, porque de mim mesmo eu não consigo, de você mesmo você não consegue. Nós temos muitas fraquezas, meus irmãos.
Nós temos muitas fraquezas. Você que está aqui hoje nos visitando, você que nos assiste pela internet, você sabe o que Paulo diz? Aqui no verso 26 desse mesmo capítulo, ele diz que o Espírito nos socorre na fraqueza, pois nós somos tão fracos que não sabemos nem como orar. Não sabemos nem como orar. E Tiago 4,3 diz que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Por que pedimos mal? Porque somos fracos. Porque nós não sabemos o que é melhor para nós. Nós não sabemos pedir o que é bom para nós. Nós sabemos pedir o que satisfaz a nossa carne. Mas nós não temos o discernimento de pedir aquilo que realmente está no coração de Deus. Por que nós passamos anos, muitas vezes, sem ter uma resposta da oração que estamos fazendo há muitos anos? Porque muitas vezes o que temos orado não é o que Deus quer para nós, porque somos fracos, não sabemos como orar, não sabemos como pedir, não sabemos como chegar diante de Deus e pedir a coisa certa. Tiago diz que nós pedimos errado. Nós pedimos errado para gastar em nossos prazeres. Queridos, sem a ajuda e sem a aliança com Jesus, que nos capacita pelo Espírito Santo, nós vamos continuar sempre nanicos na oração. Sempre nanicos. Não vamos ver as coisas acontecendo. É por isso que nós precisamos do agir, do mover do Espírito de Deus na nossa vida. É por isso que nós precisamos gritar todos os sons, gritar alto e dizer: se Deus é por mim, quem será contra mim? E se esforçar para buscar sempre o melhor de Deus. Mas nós somos fracos e precisamos dele. Nós temos fraquezas, irmãos, em algumas áreas. Nós temos fraquezas emocionais. Você quer ver um negócio? Quantos de nós que estamos aqui, que caímos em depressão, que caímos numa tristeza profunda, quando nós começamos a passar por lutas, por perseguições, por perda de trabalho, por perda de uma pessoa que amamos? Por que nós muitas vezes passamos por essas lutas e nós desfalecemos emocionalmente? Porque somos fracos emocionalmente, somos fracos, não temos a capacidade de enfrentar as lutas, queridos. Nós não temos a capacidade de passar os desertos sem morrermos espiritualmente. Somos fracos, precisamos de Deus, precisamos do Espírito Santo. Moralmente, nem se fala como nós somos fracos. Moralmente, nem precisamos falar. Paulo aqui no capítulo 7, verso 15, voltando uma folha da sua Bíblia, ele diz assim: eu não entendo o que faço, pois eu não pratico o que quero, e sim o que odeio. E se faço o que não quero, concordo que a lei é boa. Agora, porém, não sou mais eu quem faz isso, mas o pecado que habita em mim. Somos fracos moralmente. Quantas vezes eu e você já fomos diante de Deus, clamamos diante de Deus, fomos sinceros diante de Deus, oramos, choramos sobre um pecado que cometemos, mas passou-se o tempo, nós voltamos a cometer o mesmo pecado. Por quê? Somos fracos moralmente. Precisamos da ação do Espírito de Deus na nossa vida, senão nós não vamos conseguir superar. É por isso que o próprio Paulo diz lá no capítulo 7, verso 24 e 25: miserável homem que sou, miserável homem que sou, quem me livrará dos laços desta morte? Quem me livrará? Quem te livrará, querido? Mas aí eu tenho uma boa notícia para dar para você e dar para mim. O mesmo Paulo, no capítulo 7, que diz isso: miserável, a minha versão diz desgraçado. Olha que palavra forte. Desgraçado, sem graça de Deus, homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas o apóstolo Paulo, ele não nos lança palavras sem nos dar uma resposta, amém? Verso 25, ele responde para nós: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Deste modo, com a mente eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Mas graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Querido, você pode ser um homem muito respeitado na sociedade.
Você pode ser uma mulher muito bem vista no seu bairro, na sua empresa, na sua escola. Você pode ser uma pessoa da mais alta estirpe, que tem aí fora um conceito muito elevado das pessoas. Mas se você não tiver Jesus, você não vai conseguir superar suas fraquezas morais, emocionais e espirituais. Eu posso ser um pastor aqui como eu sou, mas se eu não tiver Cristo Jesus, se eu não tiver o Espírito Santo, eu serei fracassado moralmente, espiritualmente. Eu serei um homem fracassado. E Paulo diz que nós temos Jesus, e ele continuando aqui no capítulo 8, verso 33, Paulo usa 3 tipos de males, queridos, que vêm sobre nós: a acusação, a condenação e a separação do homem para com Deus. A acusação, ele usa no versículo 34, versículo 33, ele diz: quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Se ele está falando de acusação, é porque ela existe. Se ele está falando que quem trará acusação, é porque alguém se levanta diante de Deus para nos acusar de alguma coisa. Mas aí o próprio Paulo responde, nós falamos isso aqui, temos falado, Paulo não faz nenhuma pergunta sem resposta, ele diz: Cristo Jesus é quem morreu, aliás, contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica. É Deus quem os justifica. Você sabe a diferença de justificado para perdoado? Eu vou usar para nós aqui uma ilustração que eu peguei do pastor Ed René. Ed René é um pastorzão aí de São Paulo, um camarada muito fera, muito filosófico, um homem de Deus. E ele usa um exemplo para falar sobre perdão e justificação que eu achei muito bom. Ele diz assim que o perdão é como se você tivesse uma dívida muito alta, uma dívida altíssima. E alguém chega, vai lá no banco e paga a sua dívida. Acabou a sua dívida, você está perdoado, certo? Só que você continua quebrado. Você não tem dinheiro para nada. Você está quebrado, mas sua dívida foi paga. Qual a diferença da justificação? A justificação, alguém vai lá, paga a sua dívida, ainda coloca mais um monte de grana na sua conta. Isso vocês querem, né? Isso todos nós queremos. Essa é a justificação. A justificação, ela é além do perdão. Cristo nos justificou. Cristo, ele ao ir à cruz, ele justificou a mim e a você. Olha o que Paulo diz no verso 32. Ele diz assim, olha que coisa linda, irmãos. Ele diz assim: aquele que não poupou seu próprio filho, mas pelo contrário o entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Como não nos dará com ele todas as coisas? Outra vez essa palavrinha coisas. Se você é justificado em Cristo, você vai ter muitas coisas. Você vai ter salvação, você vai ter dons, você vai ter milagres, você vai ter a satisfação do Espírito na sua vida, você vai ter paz, você vai ter vida eterna, você vai poder caminhar nessa terra olhando para Cristo, enfrentando tudo sem medo, você vai ter a graça de Deus sendo abundante na sua vida, você vai ter prosperidade daquilo que você colocar a mão, você vai ter fidelidade de Deus presente na sua vida. Que todas as coisas são essas, são só um pouquinho que eu estou te falando, mas tem muito mais. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração humano as coisas que Deus tem para nós em Cristo Jesus. É por isso que a justificação, ela sobrepõe, ela é maior, ela é mais forte, ela é muito mais completa do que o perdão. É como se Deus nos perdoasse e mandasse um monte de bônus para nós. Pessoal aí, nós que usamos celular, sabemos como o bônus é bom, né? Como é bom o bônus, imagina o bônus divino. O próprio Paulo diz para nós que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Olha o que ele diz no versículo 34. Quem os condenará? Outra pergunta. Quem os condenará? Se ele está falando de condenação, é porque ela já existe. Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede
por nós. Você já deve ter ouvido alguém pregar nesse sentido, que Deus, Ele está no trono, Jesus está à direita de Deus, e toda vez que alguém se levanta para condenar-nos, para nos acusar, para dizer de um pecado que você cometeu a semana passada, o mês passado, hoje de manhã, toda vez que alguém se levanta para levar diante de Deus uma escorregadela sua, e Deus, Ele não suporta, falamos isso no início, Deus não suporta o mal, Deus se ira contra o mal, e Deus se levanta do trono para poder extirpar o mal. Jesus se levanta e fala: Pai, eu já morri por esse pecado, ele já é justificado, ela já é justificada. Que condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus? Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Mas Paulo continua dizendo, Paulo continua falando no verso 35, quem nos separará do amor de Cristo? Vem a tribulação, vem a angústia, vem a perseguição, vem a fome, vem um perigo, etc, etc, etc. Mas em todas essas coisas ele completa a ideia: somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Querido, Jesus é o único que nos fortalece diante das nossas fraquezas, é o único que é capaz de nos encher do Espírito Santo, porque Ele vai interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Não tem jeito, nós não temos essa capacidade. Eu estava vendo uma pregação do pastor Hernandes Dias Lopes. Se você não viu ainda, veja de vez em quando a pregação deste homem. É um pastor excelente, um homem muito equilibrado nas suas colocações. E o pastor Hernandes, ele estava dizendo, quando ele faz uma análise nesse texto, quando Paulo diz aqui no verso 26, que o Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras, ou em outras versões diz que geme de forma que não é compreensível, com gemidos inexprimíveis. Você sabe o que ele disse? Que Deus, ele fala assim, o Espírito Santo é Deus, é óbvio, né? O Espírito Santo é Deus, e se ele é Deus, ele conhece todas as línguas que existem na terra, Deus conhece, amém ou não? Amém. Aí ele diz o seguinte, que não existe uma língua capaz de expressar um gemido. Nossa, quando eu vi ele falando isso, eu chorei, irmãos, meu Deus. A gente às vezes lê um negócio na Bíblia e passa despercebido. Ele está dizendo que não existe palavra nenhuma na face da terra para expressar o gemido do Espírito Santo. Nesse carnaval, nesse feriado de carnaval, nós, os jovens, fizemos um dia de lazer lá na Praia Formosa. E uma das nossas meninas, a Rayane, ela foi ao banheiro e caiu gemendo de dor. Aí lógico, tem que chamar o pastor, né? O pastor tem que ir lá. Aí vai o pastor lá. Eu achei que a menina estava assim, uma dorzinha, um negócio de mulher, né? Que às vezes tem mulher que é dura, mas tem mulher também que é mole, igual o homem. Quando dá dor de cabeça, meu Deus, vou para o médico, vou morrer, vou para a UTI. Aí chegamos lá, irmãos, a menina, a dor era tanta, que ela não conseguia falar, ela só conseguia gemer. Com um gemido, nós entendemos que a coisa era feia. Agora você imagina o Espírito de Deus gemendo diante de Deus em seu favor e em meu favor. Você consegue imaginar? O Espírito de Deus gemendo? Pastor, mas o senhor não sabe, eu pequei ontem, o Espírito de Deus está gemendo em seu favor. Pastor, o senhor não sabe, eu disse que não ia fazer e fiz, o Espírito de Deus está gemendo em seu favor. Mas pastor, o senhor não sabe, eu sou uma pessoa de coração duro, eu sou uma pessoa, pastor, de muita maldade, o Espírito continua gemendo em seu favor. Querido, eu vou ter que parar a mensagem porque não vai dar tempo. Eu vou ter que reduzir um pouquinho, porque eu preciso dizer para você uma coisa. Se você ainda tem dúvida sobre o que o apóstolo está falando aqui, sobre a aliança com Jesus, eu quero dizer para você, pegando aqui já o finalzinho desse capítulo, Paulo diz assim, olha o que ele diz no verso 38, pois tenho certeza de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem autoridades celestes, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, e vai falando, mas eu acho intrigante. Por que que Paulo começa a fazer uma lista de coisas capazes
que se colocam na posição, não que são capazes, mas se colocam na posição de nos separar de Deus. Por que que Paulo começa falando de morte? Por que que ele começa falando que nem a morte? Aí ele vem vida, principados, etc. Por que que ele não começou ao contrário? Por que que Paulo não começa a falar que nem a vida, nem as lutas, nem as dificuldades, nem os demônios, nem o principado, nem o que vai acontecer com você amanhã, daqui a 10 anos, 20 anos, é capaz de separar do amor de Deus, depois ele vir com a morte? Ele vem com a morte primeiro. Você sabe o que eu entendo aqui? Por que que ele coloca a morte primeiro? Porque ele está nos fazendo lembrar do verso 31. Se Deus é por você, quem será contra você? Nem a morte. Nem a morte, porque a morte é o maior temor da nossa vida. A morte é o maior medo do ser humano. Você e eu não temos medo da enfermidade, nós temos medo de morrer da enfermidade. Eu e você não temos medo de passar por uma cirurgia. Na verdade, o medo da cirurgia não é pela cirurgia, é o medo de morrer na cirurgia. É assim ou não é? Nós não temos medo de apalpar o seio e falar, tem um caroço aqui, vou no médico. O medo não é o que o médico vai dizer. O medo é a consequência do que o médico vai dizer. 3 meses. Arruma a casa, porque já era. Esse é o nosso pavor, é ou não é? Por isso que Paulo diz assim, eu tenho certeza que nem a morte é capaz de nos separar do amor de Deus. Nem a morte, querido. Eu não sei o que você está vivendo hoje. Eu não sei se você tem dúvidas em relação à salvação, mas eu quero que a igreja me ajude agora a encerrar essa palavra. Eu quero que a igreja me ajude a encerrar essa palavra desta noite. E eu quero, queridos, começar com vocês aqui da minha esquerda, depois os irmãos dessa fileira, depois os irmãos dessas 2 fileiras aqui do meio, e depois os irmãos da lateral. Eu quero me dirigir a você, e eu vou falar para você algumas coisas que o apóstolo Paulo coloca aqui. E quando eu disser para você assim, que diremos, pois, a respeito dessas coisas? Eu quero que você se levante, se você tem fé, se você acredita que Jesus é capaz de estar com você no meio da guerra. Porque você lembra que o salmista diz aqui, pode estar estourando uma guerra, mas o salmista não diz assim, eu estou sem Deus. Não, ele diz, o Senhor está comigo. Se você acreditar, eu quero que você se levante e vai responder para mim, Cristo Jesus é o meu Senhor. Deu para você entender? Deu para vocês entenderem aí atrás? Então eu quero pegar aqui a palavra de Paulo, escrevendo aos Romanos, e eu quero dizer para você, e na medida que vocês se levantarem, vocês não vão se sentar mais, porque essa fileira aqui eu vou me dirigir a vocês, e vocês vão se levantar e vão me responder da mesma maneira, junto com vocês, depois que vocês fizerem a parte de vocês, está entendendo? Aí depois vem a terceira fileira, quando essa terceira fileira me responder, as 2 outras fileiras também responderão junto com a terceira fileira. Se você entendeu, diga amém. Amém. Então muito bem, eu quero me dirigir a você como um juiz da terra, e quero dizer para você que está aqui assentado à minha esquerda, o que você dirá diante de tanta luta que você tem vivido, de tanta perda que você tem tido, de tanta derrota que você tem tido, e até de pecado que você tem cometido. O que você dirá a respeito dessas coisas? Eu não entendi o que você disse. Eu não entendi o que você falou. O que você dirá a respeito dessas coisas? Cristo Jesus é o meu Senhor. E vocês, queridos, que estão aqui no meio? Estou vendo aqui a irmã Normi, que perdeu a mãe recentemente, não tem muito tempo, não é? Estou vendo aqui alguns irmãos que têm enfrentado muitas lutas, mas eu quero dizer para vocês, como disse a palavra do Senhor, o que vocês vão dizer a despeito de tanta perda que vocês estão tendo, diante de enfermidade, diante de uma filha que perde a mãe, diante de um pastor que está lhes falando que perdeu um irmão de 48 anos tão inesperadamente. O que vocês vão dizer a respeito destas coisas? O que vocês vão dizer junto com eles, queridos, que eu não entendi? Cristo Jesus é o nosso Senhor. Eu quero me dirigir a vocês, queridos, que estão nessa outra fileira. O apóstolo Paulo diz aqui,
que vocês vão passar por muitas angústias, que vocês vão passar por privações. Ele está dizendo que vocês correrão até perigo. Talvez um crente desta igreja, amanhã ou depois, morre de forma trágica. O que vocês têm a dizer a respeito destas coisas? Me parece que esses dois grupos aqui não concordaram com vocês. Eu não ouvi eles falar junto com vocês. Então vocês estão sozinhos. Vocês estão sem apoio. Vocês são a igreja sem apoio. O que vocês dois grupos dirão a respeito dessas coisas? Cristo Jesus é o nosso Senhor. Eu quero me dirigir a vocês, queridos, que estão aqui na lateral. Os demônios, eles continuam agindo nos dias atuais. Os demônios, eles continuam operando. Não é à toa que você passa nas encruzilhadas e vê as obras, e vê as pessoas aí se entregando. Não é à toa que você vê tantas coisas acontecendo no meio da igreja, a igreja sendo perseguida, a igreja sendo lançado sobre ela maledicências, fofocas e tantas coisas para enfraquecer você, para dizer para você, para que você está numa igreja, para que você está aqui? É um povo que vive no erro, é um povo que tem tanta conversa contra eles. Eu quero te perguntar, queridos, o que vocês vão dizer a respeito dessas coisas? Cristo Jesus é o nosso Senhor. Eu quero me dirigir à igreja. Já que você está em pé, eu quero me dirigir aos irmãos do púlpito. Eu quero me dirigir à equipe de louvor. Eu quero me dirigir aos líderes de células, aos presbíteros, aos diáconos, aos ministérios desta igreja. Eu quero lhes fazer uma pergunta. Como que vocês vão lidar com esses valores que estão sendo mudados dia após dia, com essa igreja aqui, Igreja Evangélica Vida, sendo atacada tão ferozmente pelo diabo, para que ela possa se tornar uma igreja light, uma igreja leve, uma igreja que não tem muito firmamento, muito firme nos seus valores? O que vocês têm a dizer a respeito dessas coisas? Cristo Jesus é o nosso Senhor. Cadê o pessoal do teclado? Não senta não. Porque eu quero fazer uma pergunta para você que está aqui hoje. Eu quero fazer uma pergunta para você. Nós nunca fizemos isso aqui dessa maneira. E eu quero te fazer uma pergunta, querido. Você que está aqui, que ainda tem dúvida da salvação. Eu queria a igreja em silêncio, orando em silêncio, em espírito, como diz o apóstolo Paulo. Pois você que está aqui hoje nos visitando, um amigo do Evangelho. Mas aí do seu lugar, diante de tudo que você ouviu, eu te peço perdão se eu não conseguir falar mais claro. Te peço perdão por qualquer palavra que eu tenha falado aqui que você se sentiu ofendido. Não foi a minha intenção. Porque a minha intenção é dizer para você que Cristo Jesus morreu por você. E Ele tem muitas coisas para fazer ainda na sua vida. Não importa o que você fez no passado, não importa quem você era ou quem você é hoje, o que importa é que Cristo Jesus morreu pela sua vida e quer te salvar. Mas a igreja vai agora fazer um silêncio, só o teclado, porque eu quero, querido, deixar você aí no seu lugar à vontade, para você dizer para mim, se você hoje quer entregar sua vida para Jesus. Eu queria que você do seu lugar dissesse essa expressão, levantasse sua mão e dissesse: Jesus Cristo é hoje o meu Senhor. A igreja em silêncio, porque eu quero ouvir a sua voz aonde você estiver. Eu quero te fazer essa pergunta. Você que está aqui hoje nos visitando, o que você dirá a respeito dessas coisas? Você aceita hoje a vida eterna? Você aceita hoje ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro? Se sim, tenha coragem onde você está. A igreja está totalmente em silêncio. Diga aí do seu lugar alto para me ouvir, para nós ouvirmos: Cristo Jesus hoje é o meu Senhor. Onde está você que será o primeiro? Eu vou parar de falar e vou deixar alguns segundos para você decidir. A igreja está orando contra toda força contrária, o vergonha, o medo, a religiosidade, meus pais. Irmãos, enquanto eu estou falando, ouça isso. Com o falecimento deste meu irmão, eu estive lá, fui lá na Bahia, e eu percebi uma coisa na minha família ali, os meus familiares, que a grande dificuldade deles entenderem Cristo é a raiz da religião.
Já vi aquele ditado que diz assim: não, nós nascemos nessa religião e vamos morrer nessa religião. Religião não salva ninguém. Se você for ler o livro de Romanos com calma, você vai ver que Paulo está quebrando a lenha na cabeça do judaísmo, devido a tantas leis, devido a tanta religião, mas não podiam dizer que tinham vida, relacionamento, transformação conforme Deus. A igreja agora está em silêncio, eu também vou fazer silêncio. Se você tem coragem, se você quer, se você não aguenta mais como você está, se você não tiver nem força de gritar, não tem problema, saia daí, vem aqui e fala comigo. Hoje, Cristo Jesus é o Senhor da minha vida. O que você vai dizer a respeito dessas coisas? É com você. Vou deixar alguns segundos com você. Se não tem ninguém, a igreja agora vai se levantar num grande clamor. Um grande clamor pela própria igreja, por nós. Você vai orar a Deus agora. Você vai pedir a Deus para te fortalecer. Você vai pedir a Deus: Deus, o que eu posso dizer diante destas coisas? Se o Senhor é comigo, que será contra mim? Se o Senhor está comigo, que será contra mim? Comece a orar, querido. Comece a orar aqui, faz um grande barulho dentro desta igreja. Comece a fazer um grande barulho dentro desta igreja. Uma pessoa já veio aqui à frente, uma pessoa já está aqui, mas comece a orar. Comece a orar, querido, comece a orar. Se você não tem forças para dizer isso, vem aqui na frente, como essa senhora veio. Sai do seu lugar aí, sai empurrando cadeira. Venha para cá, porque a igreja vai fazer um barulho de oração agora. A igreja vai fazer um barulho de oração agora por ela mesma. Ore por nós, ore pelos pastores, ore pela liderança dessa igreja. Cubra-nos de oração agora. Fale diante de Deus: Senhor, se o Senhor é por mim, quem será contra mim? O que eu posso dizer diante destas coisas? Comece a orar, querido. Comece a orar, comece a orar. Comece a orar a Deus. Que diremos, pois, igreja, a respeito destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nem morte, nem vida, nem principados, nem potestades, nem coisa do presente, nem coisa do porvir, nem altura, nem profundidade, nada pode nos separar do amor de Deus. Paulo diz: eu tenho certeza que nada pode nos separar do amor de Deus. Se você está aqui hoje, querido, e está muito frio, e está muito desfalecido na sua fé, levante-se hoje e diga: se Deus está por mim, quem será contra mim? Todas as coisas você pode naquele que te fortalece. Aleluia. Eu quero que a senhora repita comigo. Diga assim: nesta noite eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, e eu digo: contra estas coisas, todas essas coisas, Deus está comigo. Senhor, toma esta mulher nas tuas mãos. Escreve o nome dessa mulher, Senhor, no livro da vida do Cordeiro, para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus. Segue essa irmã, que ela vai subir com a senhora e vai escrever o nome da senhora. Não acabou ainda não, querida. Eu quero que você pegue a sua mão, coloque a sua mão no ombro da pessoa que está do seu lado. Todas as pessoas com a mão, pelo menos de uma pessoa no ombro, porque nós queremos orar nesta noite. Nós queremos profetizar. Que bom, fecha os corredores, boa ideia, fecha os corredores.
Toque aí na pessoa. Isso, fecha aí. Vamos fazer um tempo de oração para encerrar. Já estamos encerrando. 7h07. Nós vamos encerrar agora. Eu quero que você ore comigo. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você ore comigo e diga assim: Senhor Deus, nesta noite eu quero declarar que nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a vida, nem os problemas, nem as tribulações, nem as lutas, nem as enfermidades, nem o diabo, nem os principados, nem a morte. A morte não me separará de Deus, mas me aproximará dele, porque Cristo Jesus morreu na cruz e Ele é meu Salvador, e eu estou firmado nele. Por isso, quem me condenará? Quem me acusará? Quem me separará de Deus? Responda bem forte, diga assim: nada, nada, nada me separará, porque Deus me ama sobremaneira, e eu entendo que a obra de Jesus é completa, é perfeita, e nele eu tenho a salvação. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que diremos, irmãos, a respeito destas coisas? Que diremos a respeito destas coisas? Vai na paz, querido. Você que está nos assistindo pela internet, Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Uma semana de vitória. Sexta-feira nós estaremos aqui, noite da bênção. Quinta-feira, tarde da bênção. Deus te abençoe. Vai na paz, no nome de Jesus.